Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara, sou a responsável por este canal. Eu estou lavando os pratos e vou conversar com vocês sobre como eu passei na FUVEST depois de 13 anos sem estudar, enquanto eu estou lavando aqui. Este canal é meio aleatório mesmo, tá? Vou deixar o link aí do vídeo em que eu me apresento, falo um pouquinho do meu objetivo com este canal, então depois se você tiver curiosidade vai lá ver. Mas a ideia é que eu venho aqui de vez em quando conversar sobre algum assunto com vocês. Os últimos vídeos eu falei sobre livro, porque eu tô lendo os livros da Agatha Christie, mas de vez em quando eu vou aparecer para falar sobre outras coisas assim que eu estiver pensando e quiser conversar. E aí, recentemente, uma pessoa que eu conheço veio conversar comigo para perguntar como foi esse processo de entrar na universidade depois de velha, assim, minha mão com sabão. Depois de velha, né? Porque velho, gente. E porque ela está interessada, né, em fazer um vestibular, entrar na faculdade de novo, e veio me perguntar. Aí eu achei que poderia ser interessante trazer isso aqui. Eu acho que se eu fosse uma pessoa que neste momento estivesse pensando em entrar na faculdade novamente, ou pela primeira vez, mais assim, depois de muitos anos fora da escola, eu também procuraria outras pessoas falando sobre isso, né? Então, é o que eu estou fazendo. Se é o seu caso, né? Você está procurando alguém que está falando sobre isso porque você está vivendo isso, então espero colaborar aí com as suas ponderações. Deixa eu fazer um contexto, então, antes de eu falar o que eu fiz, qual foi a minha estratégia para passar, né, no vestibular da FUVEST depois de tanto tempo fora da escola. Então, assim, para contextualizar, não era a minha primeira graduação, tá? Em outro momento, eu posso contar para vocês como foi fazer outra graduação, né? Mudar de área e tal. Se vocês se interessarem, eu posso contar como foi estudar depois de velha. Mas agora eu vou falar só sobre o processo de passar no vestibular, tá? Mas para dizer que, por não ser a minha primeira graduação, eu já tinha passado por esse processo antes, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, eu já tinha passado por esse processo antes, então eu já sabia mais ou menos o que esperar. Eu digo mais ou menos porque é claro que depois de tantos anos as coisas mudaram. Quando eu fiz o Enem pela primeira vez, quando eu fui entrar na faculdade, que eu saí da escola, o Enem nem valia para entrar em todas as universidades federais como é hoje, né? Esse sistema unificado, não era assim. Inclusive, acho que foi o último ano que não foi assim, depois mudou, depois que eu passei, né? Então, quando eu entrei pela primeira vez, eu tinha ali a idade, digamos, regular de entrar na universidade. Na verdade, até entrei um pouquinho depois, 2 anos depois, porque eu não passei de primeiro, então eu fui estudar, eu fiz um cursinho, né, tudo mais. Então eu entrei na universidade aí com 20 anos, tá? Na primeira vez, mas ainda estava muito recente, porque eu saí da escola e fiquei fazendo cursinho, e aí entrei na universidade logo em seguida. Pois bem, fiz a graduação, fui viver outras coisas da minha vida. Isso foi a primeira graduação que eu fiz, eu entrei em 2018. Só para constar, eu tenho 38 anos agora, tá? Em 2026. Então, eu fui viver outras coisas da minha vida. Quando foi em 2018, eu decidi, no final de 2017, na verdade, eu decidi que eu queria fazer outra graduação. E aí, meus senhores e senhoras, já tinha se passado muitos anos desde que eu tinha estudado o conteúdo básico ali, né, para o vestibular, o conteúdo de matemática, de matéria de ensino médio. Eu não lembrava de muita coisa, mas eu falei, bom, ok, se eu quero passar, eu tenho que ter uma estratégia para ter alguma chance, né? Eu até falava, bom, talvez eu não passe, ok, mas eu preciso tentar. E aí, para fazer essa tentativa, eu entendi que eu precisava ter uma estratégia, e foi essa estratégia que eu criei para mim mesma.
E aí eu quero reforçar aqui esse negócio de para mim mesma, porque, gente, eu não acredito que exista uma estratégia de estudos que se aplique para todas as pessoas. Sabe quando você entra no YouTube, você está estudando aí para um concurso, agora eu estou estudando para concurso. Você está estudando para concurso ou para um vestibular, alguma prova, e a pessoa fala, não, um método infalível, eu descobri um método assim que eu passei não sei quantas coisas, e vai te falar para você aplicar isso na sua vida. Eu não acredito nisso. Por quê? Eu acho que eu sou professora agora, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes. Você pode ter mais facilidade com algumas coisas do que outras. Você pode ter mais facilidade com um tipo de método do que com outro. Então, não é porque alguma coisa funciona para mim que vai funcionar para você, tá? Não caia nessas conversas, gente. As pessoas fazem isso só para vender coisa. Você que já está estudando ou começou a estudar, você já sabe mais ou menos o que funciona para você desde a época da escola, né? Por exemplo, eu sei que para mim me ajuda muito escrever enquanto eu estou estudando. Eu preciso escrever, lápis e papel, caneta, caderno. Isso me ajuda como é que fala? Internalizar, né? A memorizar mais as coisas. Então, assim, cada um vai ter as suas coisas que sabe que vai funcionar melhor. Então, o que eu vou falar funcionou para mim, mas pode ser que não funcione para você. Mas pode ser que funcione. Ou pode ser que daqui você tire alguma ideia que te ajude, tá bom? Aí, essa é a coisa de conversar. Aí a gente vai, né? Às vezes acaba tendo uma ideia baseada no que a outra pessoa falou e não necessariamente é aquilo que ela falou. Tudo bem? Então tá bom. Então eu vou contar qual foi a minha estratégia e talvez isso te ajude. A primeira coisa que eu fiz foi definir que prova eu ia fazer. Porque quando a gente está fazendo vestibular, e aí não importa a idade, né? Geralmente quando a gente é jovem, que a gente está saindo da escola, a gente quer fazer todos e onde passar, passou. Mas de qualquer maneira, assim, as provas são diferentes. Então você fazer uma prova da FUVEST, por exemplo, não é a mesma coisa que você fazer uma prova do Enem. A prova do Enem é bastante extensa, tem muito texto. A prova da FUVEST, por sua vez, ela é mais objetiva. Então, por um lado é bom, porque se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não vai ter muito como interpretar. São questões mais curtas, a prova é mais objetiva. Tem a questão de dividir em fases, então você responde a primeira fase, matérias, todas as matérias, né, em questões de múltipla escolha. E depois você vai para, se você passa para a segunda fase, você vai responder questões dissertativas da sua área de conhecimento. Então, por exemplo, eu fui estudar letras, né? O vestibular era para letras. Na segunda fase, caiu coisas de humanas, história, geografia. Então, assim, coisa que não tem na prova do Enem. Então, são tipos de provas diferentes. E aí, a minha estratégia foi a seguinte: eu não sou mais uma pessoa que está só estudando. Então, na época que eu fiz o vestibular, eu já trabalhava, eu já estava casada. Então, eu tinha também a minha casa, como eu tenho até hoje, a minha casa, né, as minhas relações, a minha família, meu esposo. Pode ser o seu caso de você ter filhos. Então, assim, você tem que direcionar suas energias. Não tem como você querer só estudar e dar conta de tudo. E aí, quando eu falo de definir qual prova você quer fazer, e foi o que eu pensei, foi tipo assim, então eu vou praticar, vou estudar com base na prova da FUVEST. É muito o que a gente faz em concurso também. Você vai estudar aquela banca, né? No vestibular o conteúdo é mais parecido, né? Mas mesmo assim, cada prova tem um estilo. Então, para mim foi assim, eu vou estudar e vou praticar com as provas da FUVEST. Vou fazer provas antigas, vou fazer simulados e tudo mais com foco na FUVEST. Porque eu não tenho tempo de ficar, por exemplo, treinando os meus conhecimentos aqui, fazendo simulado com o Enem, pegando prova do Enem antiga, não tem, quer dizer, com o Enem também, né? Então, tipo, não tem como eu escolher que eu vou fazer 5 provas diferentes e ficar aqui treinando com todos. Não tenho esse tempo. Então, eu vou focar na prova da FUVEST, é aí que eu quero entrar, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu vou treinar com essa prova, vou fazer aí. E por que foi a FUVEST, gente? Porque eu morava em São Paulo, agora eu moro em São Paulo ainda mais no litoral,
Mas na época eu estava morando na cidade de São Paulo, eu não poderia sair dali naquele momento, então, tipo, eu tenho que entrar numa universidade aqui, ou muito próxima daqui, então eu vou fazer a FUVEST, porque o campus, né, de letras está aqui em São Paulo, e é isso aí. Então a minha escolha foi um pouco pelo lugar onde eu estava e também pensando na prova, que era uma prova mais objetiva, eu achei que me ajudaria. Então a minha primeira questão é escolher onde você quer tentar. Ah, mas eu quero tentar em mais de um lugar. Ok, então aí você vai ter que se organizar para dar conta, né, de tudo isso. No meu caso, eu pensei, eu quero otimizar meu tempo, porque eu não tenho todo esse tempo para estudar. Então eu vou focar em uma coisa só, vou praticar a questão, vou fazer simulado para essa prova. A minha segunda coisa, meu segundo ponto aí de estratégia foi, eu não vou estudar tudo. E aí eu sei que parece doideira, né? Como não vou estudar tudo? Você não quer passar? Eu quero, mas é a mesma coisa. Volto na questão do tempo. Eu tenho tempo para estudar tudo? Não tenho. Já tem mais de 10 anos. Na época tinha aí, digamos, 13 anos que eu saí da escola. Acho que foi isso. Se eu tiver feito a conta errada, eu vou corrigir no vídeo aí. Eu ponho para vocês aí na tela. Mas tinha 13 anos que eu saí da escola. Digamos que tinha uns 11 anos que eu já não estudava para o vestibular, porque lembra que eu fiquei estudando num cursinho. É muito tempo para eu lembrar coisas de física, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca gostei, nunca fui muito bem. Ou para lembrar fórmula de química ou de matemática. Então, o que eu falei? Eu não vou estudar tudo, não tenho tempo para estudar tudo. Eu vou estudar o que eu sei mais. E aí eu sei que pode parecer contraditório também, mas qual que foi a minha lógica? E funcionou, tá? Porque eu passei. Qual que foi a minha lógica? Eu preciso garantir uma nota mínima para passar para a segunda fase. No caso da FUVEST, que tem a segunda fase. Eu não posso zerar. Agora eu não lembro se tinha a regra de não zerar, mas enfim, na minha cabeça eu tinha isso, eu não posso zerar. Mas eu tenho que garantir uma nota mínima. Como que eu vou garantir essa nota mínima? Nas coisas que eu sei. Porque as coisas que eu não sei, se eu errar, vai lá, vamos dizer que tem 10 questões de matemática. Se eu errar 8, eu ainda não vou zerar a parte de matemática, certo? Vou acertar 2 questões. É ruim, é ruim. Mas e se de 10 questões de português, por exemplo, eu acertar as 10? Percebe? Aí eu acerto as 10 de português, eu acerto 9 de história, eu acerto 9 de geografia, acerto 2 de matemática, tá bom. Mas aí eu já alcancei a nota que eu preciso alcançar para passar para a segunda fase. Então essa foi a minha estratégia. Eu não vou estudar tudo, eu vou estudar o que eu já tenho facilidade, o que eu gosto. Porque senão eu ia me desmotivar, né? Então, eu tenho facilidade com história, geografia, português. Vou dar preferência para revisar isso aqui, porque é isso aqui que vai me fazer pontuar bem na prova, certo? Biologia não muito, mas gosto mais, por exemplo, do que de física. Então, vou revisar coisas de biologia para conseguir garantir aqui umas 3, 4 questões de biologia. Percebe? Você não precisa tirar 100 na prova, gente. Isso é coisa de quando a gente tá jovem aí, quer, né, falar que passou em primeiro lugar, sei lá das quantas. Não, agora você tá querendo entrar na faculdade. Você não precisa entrar com 100. Você pode entrar com o mínimo que você tem que fazer. Sabe? Não tem nenhum demérito nisso, não. Tá ótimo. Você entrou, cara. Você entrou numa universidade pública, você tá estudando. Que maravilha! Não importa que você tirou o mínimo que você precisava, entendeu? E se for uma universidade particular, Enem, bolsa de ProUni também, sabe? É isso. Você tem que se esforçar para você conseguir o que você precisa para entrar. Se você conseguir mais do que isso, ótimo. Se não... E aí, a minha maneira foi essa. Então, deixa eu garantir as coisas que eu sei que eu vou bem, que eu sei que eu vou tirar uma nota boa, que vai me fazer entrar, e as outras coisas eu vou dar menos atenção. Não quer dizer que eu não vou revisar nada. Então, por exemplo, em matemática, eu gosto muito de exercício. Eu gosto muito, isso é muito forte, né? Mas eu tenho mais facilidade com exercícios de raciocínio lógico do que exercícios que você tem que lembrar de alguma fórmula. Então, por exemplo, matemática. O que eu vou revisar na matemática? Eu vou revisar
exercícios de raciocínio lógico, coisas que eu sei que eu posso resolver ali pensando ou com uma regrinha de 3. E é isso. E, gente, realmente isso funcionou. Eu passei para a segunda fase e aí na segunda fase só tinha questões, então, de geografia, história, português, que eu consegui. Eu não vou falar que eu acertei tudo, não acertei tudo, mas assim, na segunda fase, né? Nem na primeira eu acho que eu acertei tudo. Mas, enfim, consegui tirar a nota, fui para a segunda fase, fui bem na segunda fase, fui bem na redação e passei. Então foi uma estratégia assim, deixar de estudar trigonometria em matemática, sei lá, fórmula da força em física, não alterou em nada para mim, entendeu? Por causa do que eu queria estudar ali. O seu caso pode ser o contrário, talvez você queira passar no curso de física. Aí, né, você faz o caminho reverso. Bom, talvez eu não precise acertar todas as questões de história, então vou garantir aqui a física que eu tenho mais facilidade, entendeu? E essa foi a segunda coisa que eu fiz para passar. Bom, a terceira coisa, gente, é que pode ser até uma questão mais psicológica, não é nem tanto uma questão estratégica para a prova, mas é muito importante. Eu não fiquei me comparando com as pessoas que eram muito mais novas do que eu. Então eu sabia, inclusive no dia da prova, você vai lá e você vê todas as pessoas jovenzinhas, os pais levando, né, os filhos para fazer a prova. Eu poderia ser uma mãe levando ali uma... Não tô tão velha assim, né? Na época, agora eu tô com 38, até poderia ser se eu tivesse tido um filho muito jovem, mas na época que eu fiz o vestibular eu tava com 30, né? 31. Então, eu fiz o vestibular em 2018, eu tava com 30, aí eu entrei na faculdade pela segunda vez com 31, né? 2019 que eu entrei. Já terminei, tá? Como vocês podem imaginar. Então, não, com 30 anos eu ainda não teria filho para levar para o vestibular. Mas você vê pessoas assim de idades próximas suas indo levar seus filhos e você indo fazer a prova. Então, é meio difícil, às vezes pode ser meio difícil você não se comparar. Essa pessoa tá com a mente fresca, né? Porque acabou de sair da escola. Enfim, a chance dela vai ser muito maior do que a minha. Mesmo enquanto eu estava estudando para a prova, eu ficava pensando às vezes essas coisas. Mas aí eu comecei a fazer esse exercício de não me comparar. Primeiro porque, assim, realmente, eu estava com 30 anos. Eu queria passar na prova porque eu achava que cursar essa nova graduação me ajudaria em muitas coisas profissionais que eu estava buscando, como realmente ajudou, certo? Mas, por outro lado, eu também já tinha a minha vida ali. Eu já estava trabalhando com outras coisas, né? Como eu falei, eu estava casada, com os meus planos, com meu esposo, vivendo a minha vida. Então, assim, não tinha também aquela pressão de que, nossa, eu tenho que prestar esse vestibular porque isso vai, né, definir a minha vida. Não ia. Seria muito bom se eu passasse, eu me esforcei muito para passar, mas se eu não passasse, não tinha essa coisa de definição, né? Ai, minha vida acabou porque eu não passei, né? Essa coisa que a gente tem quando é mais jovem. E pode ser que realmente, no seu caso, por exemplo, não seja como o meu, que foi uma segunda graduação. Talvez seja a primeira graduação que você quer fazer, agora só que você está tendo a chance de entrar numa faculdade. Então, talvez para você tenha esse sentimento mais de, não, isso é muito importante para mim, e dê valor a isso, porque é isso que também vai te ajudar a estudar, mas ao mesmo tempo, lembra que você tem a sua vida construída ou bastante encaminhada, provavelmente, mesmo sem estar cursando essa faculdade. Então, vai com calma, não se compare. Como eu falei, você não precisa tirar 100 na prova, né? Não entre nessa competição com você mesmo, nem com outras pessoas. Seu objetivo é entrar. Como você vai entrar com nota 100 ou com nota 40, se for sua nota de corte, não importa. Bom, então é isso. Essa foi a minha estratégia. Vamos só revisar. Escolher uma prova, né? Não sair fazendo tudo. Escolher uma para eu focar, fazer simulados, responder questões.
pôr o foco em uma, que nesse caso foi a FUVEST. Segunda coisa, não estudar para tudo, dar preferência para as coisas que eu sabia que eu tinha mais facilidade, porque isso me ajudaria a passar, mesmo que eu fosse mal em outras áreas, acertar o máximo possível de questões do que eu sabia mais, ia subir a minha nota, né? E não me comparar com pessoas jovens que estavam tentando a prova, porque as nossas realidades eram diferentes, né? Então não tinha ali como comparar, tá? Agora, eu só quero contar rapidinho para vocês como que eu estudei, o que eu fiz, né? Eu não estudei por conta própria, assim, vou pegar alguma coisa e vou estudar. Eu acho que hoje em dia a gente encontra muito mais conteúdo na internet de graça no YouTube, que aula mesmo, aula gratuita que você pode assistir. Então essa é uma estratégia. Na época eu escolhi fazer um cursinho online. Vou falar aqui, não é propaganda de nada, tá? Mas me ajudou muito, que é o Descomplica. Eu não sei como estão os preços agora, mas na época eles tinham cursinhos assim muito baratos mesmo, que você parcelava no cartão de crédito assim e ficava uma mensalidade baratinha. Eu gostaria muito que existisse isso na época que eu fiz vestibular a primeira vez, que eu fiz um cursinho comunitário, eu tinha que me deslocar bastante longe para conseguir estudar. E agora você pode fazer pela internet, no horário, né? E aí, justamente foi por isso que eu escolhi, porque assim, aí eu estudava no horário que eu tinha disponível. Como eu falei para vocês, eu trabalhava, mas aí no meu horário, eu tinha horários flexíveis assim de trabalho, então quando eu estava mais livre, eu assistia uma aula, ia lá, fazia um exercício, mas a minha questão foi estudar com aula, porque eram coisas que eu precisava revisar mesmo, assim, não é uma coisa que eu precisava, que era só pegar caderno de exercício e resolver, pegar a prova antiga, eu precisava revisar a matéria. Eu estava falando dessa coisa de como você aprende, né? Cada um tem um jeito, e eu preciso muito entender uma coisa. Não basta memorizar, eu preciso entender. Então, ter um professor ali explicando, isso me ajudou. Mas como era um cursinho online, aulas gravadas, então eu assistia quando eu tinha tempo. No final de 2017, eu decidi que eu queria fazer o vestibular de novo, então eu comecei em 2018 estudando. Desde janeiro, então eu estudei o ano inteiro até a prova que foi... acho que foi novembro. Geralmente a prova da FUVEST é novembro, né? Acho que foi novembro. Fiz a prova, então fiz isso de assistir aula até o dia da prova, né? Até o final. Em novembro eu fiz a prova. E então, basicamente assim, eu estudei um ano antes, né? Alguns meses, quase um ano antes da prova. Eu sugiro que você não tente estudar tudo faltando um mês, porque eu acho que não é tempo suficiente para revisar tudo, inclusive considerando que você está aí há vários anos sem estudar. Acho que nada te impede de fazer a prova, porque também é uma maneira de você testar mais ou menos, né, como você iria. Com o conhecimento que você tem hoje, como você se sairia, mas eu acho que é interessante você se organizar. Por exemplo, eu já sei que eu quero fazer uma nova faculdade, eu preciso entrar numa universidade pública porque eu não tenho dinheiro para pagar, ou eu quero entrar numa universidade pública. O que eu vou fazer? Eu vou me esforçar, vou estudar para fazer no ano que vem. Bom, era isso. Eu estou terminando aqui de lavar louça, então vou terminar sem vocês. Se depois interessar para vocês saber como foi fazer uma nova graduação depois dos 30 anos, me deixa aí um comentário que eu posso gravar outro vídeo contando que eu falei como foi o processo. Agora eu posso contar como foi estudar, né? Uma nova graduação depois de 30 anos, depois dos 30 anos, depois de tanto tempo fora da universidade, que eu já tinha feito uma primeira graduação, né? Por que eu decidi isso, como foi. Eu finalizei, então eu entrei em letras em 2019 e saí na metade de 2024. Durou 5 anos e meio, no meio de uma pandemia, foi uma doideira, gente, mas deu tudo certo. Foi muito bom, realmente mudou a minha vida, assim, em alguns aspectos.
Mas aí essa história eu posso contar em outro vídeo, tá? Boa sorte para vocês que querem entrar na universidade, não desista, nunca é tarde para estudar, nunca, não pense que você é velho, não tem nada disso, gente. Entra, estuda, faz aí a sua estratégia de estudos. Eu espero que a minha ajude vocês de alguma maneira, mas faça aí a sua estratégia, entre, estude e boa sorte para vocês em todos esses processos. Tchau, tchau.